gente, a gente obedeceu o nosso horário, né? Vamos primeiro começar com uma oração. Eu vou aproveitar e pedir para o Sérgio, que está nos honrando com a sua presença hoje, para fazer uma oração para nós. Pode ser, Sérgio? Pode ser sim. Então tá, meus amigos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e pedir a proteção divina dos benfeitores amigos que acompanham os trabalhos da AME Pelotas, da AME Campina Grande, da AME Brasil. Que esse possa ser um estudo proveitoso, reflexivo, que traga ensinamentos e aprendizagens necessárias para as nossas vidas. Que cada um de nós que faz parte desse trabalho, bem como todos aqueles que não estão presentes, possam receber nesse momento a visita e o amparo dos amigos. Os benfeitores espirituais possam acompanhar o Beto também no trabalho de condução dessas ideias, dessas reflexões. E, enfim, que todos nós possamos aproveitar muito essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecidos, nós damos por aberto esta atividade de estudo. Que assim seja. Seu microfone está desligado, Vera. Obrigada, Beto. Mais uma vez, então, na verdade, essa é a penúltima live do ano, que a gente estava conversando sobre as atividades, né, Beto? Isso, Então, certo. a gente mais uma vez conta com o querido Beto, ele já esteve presente aqui com a gente, muitos estiveram aqui presentes, outros não o conhecem, agora eu vou apresentar a questão currículo dele, um mini currículo. E o Beto já nos honrou sobre um assunto muito importante no ano passado, sobre coma e outros estados alterados de consciência. Eu, antes até de apresentar o Beto, queria te dizer que dessa semente nasceu vários bebês. Aquela tua aula, que foi muito boa, viu, Beto? Sei. Eu passei para o pessoal da pediatria, tá? Então, o pessoal gostou muito, foi difundida dentro lá da universidade, tá? Em todos os setores. Então, assim, foi um tema bem relevante, viu? Né? Já é pública, né? Mas eu ressaltei, então foi uma aula assim que deixou muitos frutos aqui na nossa Sami Pelotas e para os nossos colegas, doutorandos, iniciantes. A gente passou por quinto ano, sexto ano, residente. Foi muito bem recebida essa tua aula. Muito obrigado mais uma vez, viu, Beto? E o Imagina, que Beto bom. mandou um mini currículo, mas o mini currículo é bastante coisa, viu, gente? Para quem não o conhece, vulgarmente o nome dele é Carlos Roberto de Souza Oliveira, né? Carinhosamente chamado de Beto ou Betão. Quando eu conheci era Betão, agora eu já chamo ele de Beto. Betão. Então, o Beto ele é um médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraíba, com especialização em anestesiologia e pós-graduação em Medicina do Trabalho e Acupuntura. Ex-membro da Comissão de Humanismo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Membro da Comissão de Bioética e do Conselho Consultivo da AME Brasil. Expositor e escritor. Fundador e presidente da Associação Médico Espírita de Campina Grande, AME, lá de Campina. Aí outra coisa que eu esqueci de falar, bem importante da tua aula, que é a que eu repassei para o pessoal que trabalha em hospitais, pronto-socorro, que eles me pediram, e eu acho que foi de muito expansão de conhecimento, né? Foi bem legal, viu, Beto? Foi muito bom. Então, Que mais bom. uma vez, o Beto vai nos honrar com a presença nos dias de hoje. Uma vez participando desse estudo em grupo, em nome de Vera e de Sérgio, que temos nossa aproximação maior. Eu cumprimento a todos e expresso o meu carinho e a minha alegria de estar aqui com vocês, para nós podermos ver alguns conceitos importantes sobre a questão dos pensamentos, como é que esses pensamentos podem influenciar de uma forma obsessiva sobre todos nós,
e criar essas ideações patológicas que podem nos acompanhar ao longo da nossa própria existência, né? Então, veja bem, nós vamos começar falando um pouco sobre a questão do pensamento, entender como é a dinâmica do pensamento sobre nós. Aí nós vamos começar a entender como é que o pensamento pode se tornar obsessivo e como é que essas ideações vão se tornar doentias em nossas vidas. Esse pensamento de William James, considerado o pai da psicologia moderna, quando ele trata da questão das energias mentais, ele colocou duas frases importantíssimas, que será o ponto inicial de partida para o nosso entendimento. Ele disse que a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos, alterando as suas atitudes mentais, eles podem alterar a sua própria vida. Então, William James coloca que a forma como cada um se comporta na vida, do ponto de vista do seu nível de expressão mental, ele vai influenciar diretamente a sua própria existência. E as mudanças acontecidas no padrão mental de cada um de nós também vão proporcionar mudanças em nossas vidas. E ele conclui com essa frase que diz: da maneira que pensamos, assim seremos. Se nós analisarmos com profundidade isso aí, nós vamos ver que o que nós somos tem uma relação direta com aquilo que nós pensamos. Quando nós, aprofundando essa questão dentro da obra de André Luiz, nós vamos ver que, na realidade, o pensamento é a base de toda a criação. No livro Evolução em Dois Mundos, a gente vê lá que André Luiz coloca no início do seu capítulo número 1 uma cocriação em plano maior e uma cocriação em plano menor, onde nós, seres pensantes, estamos mergulhados dentro da essência divina, que André Luiz chama de plasma divino, ou hausto do Criador, e dentro desse oceano de forças e energias, nós criamos tudo e todos, ou seja, os mundos macroscópicos, microscópicos e os seres dos quais habitamos. E lá no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz coloca também, quando ele vai falar sobre a questão das energias mentais, que dos fundamentos da criação vibra o pensamento de Deus. E de cima desse pensamento vibra o pensamento do homem. Então, da maneira que nós pensamos, realmente é como nós somos. A grande dificuldade, às vezes, que nós temos em entender isso daí, do ponto de vista prático, é que nós queremos criar uma relação imediatista nisso daí. Ou seja, de que eu vou pensar agora, hoje, amanhã já mudou. Não. Nós temos que considerar que a evolução do próprio homem é a evolução do seu próprio pensamento. Ao longo de milhares de anos é que o indivíduo foi construindo a si próprio através da expressão das suas atitudes mentais, ou seja, da exteriorização do seu pensamento. De que maneira? Bem, seguinte, vamos... travou aqui esse slide e ele não vamos ver se ele passa aqui. Pronto. Acho que agora passou. Muito bem. Aí, nós vamos pegar lá na obra Libertação, de André Luiz, de toda a obra de André Luiz que a gente estuda, nós vamos pensando alguns conceitos que são importantes para a gente fazer uma síntese da ideia que nós queremos chegar. Então, um professor que foi resgatado por Gubbio e André e Hilário na tarefa que eles fazem lá de resgatar lá nas regiões mais densas do espírito de Gregório, esse professor chega para André Luiz e pergunta: o que é o pensamento? Porque ele vivia sendo atormentado. Nós vamos ver no final o caso dele. Então, André Luiz diz que de tudo que ele tem estudado, aprendido na espiritualidade até hoje, ele pode resumir o seguinte: o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma.
e, por isso, é a continuação de nós mesmos. Olha só a profundidade dessa resposta de André Luiz, porque ela casa diretamente com o que William James falou. Da forma que pensamos, assim seremos. Por quê? Porque o pensamento nos define, nos constrói. E porque ele é uma continuação do próprio indivíduo. Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida de que o pensamento é força eletromagnética. Então, ela é uma força criadora. E André Luiz, ele vai mais além ainda na sua obra, quando diz que o pensamento se propaga em uma forma de onda que ele chama de mento eletromagnética, que eu vou explicar daqui a pouco isso daí. Então, pensamento é a força criadora que existe dentro de cada um de nós e passa a ser uma continuação de nós próprios. Assim como cada um de nós estende os braços para as suas laterais para pegar qualquer objeto, nós também, com o pensamento, fazemos a mesma coisa. No capítulo 14 de A Gênese, Allan Kardec traz uma outra ideia fantástica sobre o pensamento. Ele diz que com o pensamento nós podemos modificar a natureza e a qualidade de todos os fluidos que nos envolvem. Então, o pensamento é isso aí, é essa força criadora, e André Luiz continua dizendo que, através dele, ou seja, do próprio pensamento, o indivíduo atua no meio em que vive e age. E também estabelece um padrão de nossa influência, tanto no bem como no mal. Então, este conceito, no meu entendimento, ele é completo em termos de mecanismo. É força criadora, é uma continuação do próprio indivíduo. Por ser uma continuação do próprio indivíduo, ele vai agir no meio que o envolve e onde ele atua, e, ao mesmo tempo, define, cria um padrão de influência. E esse padrão de influência, ele tanto pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Por quê? Porque existem outras variantes que vão entrar aí exatamente para definir se a influência vai ser boa ou se a influência não vai ser boa. Certo? Desta forma, o pensamento ele estabelece um mecanismo de comunicação praticamente com tudo que o cerca, independente da distância espacial, o pensamento vai estabelecer essa relação. Com isso, ele adquire características. E uma das principais características do pensamento são características indutivas, ou seja, de indução mental. Isso é dito lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá do capítulo 13. Aulus diz o seguinte: nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos dos outros. Então, ninguém está separado dentro da criação. Nós estamos, através desse mecanismo de estabelecer o padrão de influência para o bem ou para o mal, faz com que o indivíduo ele se conecte com todos. E aí vai criando uma reação em cadeia, que é a natureza do meu pensamento me define e induz, porque influencia quem está à minha volta. E, ao mesmo tempo, eu também sou influenciado por outros pensamentos que são afins. Então, seguindo o nosso raciocínio, vamos intervir agora algumas características do pensamento para a gente entender esse conceito que André colocou aí, que está lá no livro Mecanismo da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. Primeiro, o pensamento ele se propaga como um fluido. André Luiz chama, ele é um fluido vivo, ele é multiforme, ou seja, tem inúmeras formas. Ele é estuante, ele é contínuo e é inestancável, ele não para. E vai nascer de onde? Vai nascer do próprio indivíduo, da própria alma, lá das nossas emoções e dos nossos desejos mais profundos.
das nossas metas, dos nossos ideais. Todos nós trazemos na nossa intimidade esse campo que os espíritos chamam de uma ideia central, a expressar-se com conteúdos emocionais que refletem os nossos desejos mais íntimos. E isso faz com que os espíritos identifiquem o que é que predomina em cada um de nós. Qual é o tipo de emoção, qual é o tipo de desejo, quais são as ideias e os ideais predominantes em cada indivíduo. Isso é o que os espíritos chamam de raio da emoção, ou ideia central que define cada um de nós por quê. Esse desejo, essa natureza dessa onda mental, ela vem sendo alimentada ao longo de milhares de encarnações, quando o indivíduo fica sempre alimentando essa mesma atitude mental, expressando o que existe do mais íntimo dentro dele. Então, o pensamento, que é a corrente mental, que ele André chama de o próprio pensamento contínuo, tem essa característica. Ele é vivo por quê? Porque ele exterioriza vida. Ele vai se expressar numa dinâmica para que o próprio indivíduo construa a si próprio. Muito bem. Ele é absorvido pela mente num processo vitalista semelhante à respiração. Essa ideia eu acho também uma das mais fantásticas para a gente ver. A nossa mente, onde é que está a sede da nossa mente? Do centro coronário, tá certo? Onde nós temos a sede da mente e vibrando em uma frequência altíssima. O centro coronário, uma das principais funções dele é captar as energias de altas frequências emanadas da fonte geradora da vida, ou seja, da causa primária, da inteligência suprema. E a mente vai absorver de acordo com o seu nível de evolução. Consideremos a nossa mente como se fosse o espelho da alma. E essa lente vai se ampliando, essa objetiva, digamos assim, dessa lente, ela vai se ampliando à medida que o indivíduo vai também se esforçando em aprimorar a sua própria evolução. Ele vai captando mais a essência divina. Isso me lembra o que Paulo de Tarso escreveu lá na sua carta aos Coríntios, quando ele disse: renovai-vos pela vossa mente ou pelo vosso entendimento, para saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. Que é a boa e agradável vontade de Deus, é exatamente as suas leis, as leis que ele criou, que está na nossa consciência. Então, a nossa mente é o espelho da alma e, ao mesmo tempo, é uma lente que vai ampliando para captar reflexo que vem de fora, dos seres, dos benfeitores espirituais, do ambiente, da fonte geradora de vida, e, ao mesmo tempo, os reflexos íntimos que vêm do próprio indivíduo, Ele é um processo vitalista semelhante à respiração. Como é que funciona a nossa respiração? Nós absorvemos oxigênio da atmosfera exterior e ocorre um processo de metabolização e de transubstanciação no nosso organismo, através da hematose e produção de energia, e devolvemos gás carbônicos para a atmosfera. Então, entra oxigênio e sai gás carbônico. Só que o gás carbônico vai sair após um processo de intensa metabolização dentro do próprio organismo. Através desse processo semelhante a isso daí, é que ocorre com esse fluido. Como? O indivíduo, nós, cada espírito, como individualidade, assimila a força emanante do Criador, ou seja, extraído lá do plasma divino, do hausto do Criador, da força emanante do Todo Sábio, como está lá em Evolução em Dois Mundos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade. É aqui, gente, onde o bicho pega, para a gente entender.
determinadas frases que as religiões tradicionais nos dizem. Quando diz, nós somos filhos de Deus, nós somos criados, Deus nos criou. Aqui, ó, como? Através desse fluido divino em que nós estamos mergulhados, em que o indivíduo absorve esse fluido aqui pela mente, transubstancia dentro de si próprio e exterioriza sobre a própria responsabilidade. Só que isso acontece quando? Isso acontece quando o indivíduo adquire pensamento contínuo. Quando ele sai do ponto de vista evolutivo, que ele sai da transição do reino hominal para as faixas inaugurais da razão, das primeiras encarnações do como ser hominal. Aqui é que começa a nossa responsabilidade. Que dá para a gente fazer até uma analogia com a questão do paraíso perdido, que até lá estava todo mundo vivendo no bem bom, sendo criado, sendo comandado pelos benfeitores, pelos superiores. Mas chegou o momento que cada um teve que abandonar ao conforto do paraíso para poder começar a construir a sua própria vida, extraindo do suor e do seu trabalho aqui, quando ele passa a exteriorizar a essência divina dentro de si próprio, assumindo a sua responsabilidade. Só que quando ele exterioriza esse fluido, esse fluido que é o seu próprio pensamento, eu vou repetir o conceito de Emmanuel. Pensamento, força eletromagnética. Então, essa onda mental vai produzir irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. É aqui, meus queridos amigos, que o indivíduo vai estabelecer o seu padrão de influência para o bem ou para o mal. Lembra, pegando aquela resposta que André Luiz deu para o professor, influenciamos o meio em que agimos e vivemos e estabelecemos o padrão de influência para o bem ou para o mal. E esse padrão de influência, ele é estabelecido de acordo com o estado mental do indivíduo. De que forma? Por quê? Porque a corrente mental, ou o próprio pensamento contínuo, é passiva perante o sentimento que lhe dá forma para o bem ou para o mal. Então, está aqui o segredo, o ponto, os nossos sentimentos, que nós vamos exteriorizar e vamos definir qual é o tipo de pensamento que cada um vai produzir em sua volta. Lembrando que a corrente mental, o próprio pensamento, que nasce dessas emoções e desejos mais profundos do indivíduo, quando o indivíduo estabelece, coloca o sentimento em cima dessa onda neutra, passiva, aí nós passamos a ser, sim, responsáveis pelas consequências de tudo que nós vamos construir. Por isso que nós podemos dizer que a base de toda a criação está no pensamento, mas por trás de cada pensamento existe um sentimento, um desejo, uma emoção, um ideal. É porque eles estão tão intimamente relacionados uns com o outro que a gente, quando está pensando, a gente não racionaliza para imaginar que atrás daquilo ali tem um sentimento, mas na realidade está aqui. A corrente mental, ela é passiva, ela é neutra, ela vai adquirir frequência para o bem ou para o mal, de acordo com o estado mental do indivíduo. E o estado mental do indivíduo é a exteriorização das suas emoções, dos seus desejos e dos seus sentimentos. E a vontade faz o quê? A vontade vai dar impulso e direção a essa irradiação eletromagnética. Se nós formos lá na Revista Espírita, de 1868, em fevereiro, se eu não me engano, fevereiro não, é em dezembro, é no último livro, lá Kardec diz o seguinte, que a vontade
é um pensamento elevado numa frequência tão alta que ela se transforma em força eletromotriz. Por isso que a vontade dá impulso e direção. E, mais uma vez, a gente vê que a base de tudo está no pensamento. Por isso que é a partir daí que nós partimos para compreender o nosso entendimento. Uma repetição no clique, mas vamos para cá. Mas, então, se o pensamento é tão importante na nossa criação, de onde vêm os nossos pensamentos? Calderaro diz lá no livro do Mundo Maior: o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Então, onde está todo o reservatório dos nossos pensamentos? Está exatamente na nossa mente. E nós vamos repetir. A mente é o espelho da alma, como diz Emmanuel lá no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. Então, através desse espelho da alma, é que a mente vai exteriorizar todos os pensamentos que nós trazemos arquivados dentro de cada um de nós. Queremos lembrar aqui, para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, que o pensamento ele é matéria. É como André Luiz fala, o pensamento, a corrente mental é matéria, lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Só que é matéria numa vibração tão elevada que é totalmente diferente da matéria que a gente conhece, que nós conhecemos. Então, o pensamento, como força criativa, está armazenada, digamos assim, nesse manancial mental e não no nosso cérebro. Mas aí, qual é a relação que existe do cérebro com a mente? Primeiro, a gente, dentro de uma visão organicista, a ciência quer colocar que o cérebro produz o pensamento como se o nosso fígado produz a bile, como o rim produz a urina. Mas, na realidade, o cérebro ele não gera, ele apenas transmite, ele apenas expressa processos e eventos mentais. Ele tem uma função de mediador. Nós não vamos aprofundar mais essa questão aqui, mas apenas aqui para a gente saber que, de acordo com o pensamento de William James, a nossa estrutura cerebral orgânica, ela funciona como ponte para transmitir, para expressar todos os processos e eventos mentais, onde o indivíduo vai traduzir os seus pensamentos. Ok? Então, compreendendo que a base da nossa vida está no pensamento e a criação de nós próprios, porque a mente vai traduzir aquilo que nós pensamos para o exterior, Emmanuel diz lá que todos os sintomas patológicos na nossa experiência comum, em sua maioria esmagadora, vai decorrer de reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, criando desajuste em todas as estruturas que o compõem. Quais são os veículos das nossas manifestações? Nós vamos lembrar aqui. Allan Kardec trouxe a visão trina do ser humano. Espírito, de um lado, corpo físico do outro, e um corpo intermediário que ele chamou de perispírito. Esse corpo intermediário perispírito ele foi desdobrado na obra de André Luiz, que já era também citado nas obras orientais, fazendo com que o indivíduo fosse um complexo multidimensional. Então, nós temos, de um lado, o espírito, na outra extremidade, o corpo físico. Mas, colado à individualidade espiritual, nós temos o corpo mental. No corpo mental, nós temos o corpo espiritual, ou psicossoma, depois nós temos o duplo etérico e depois nós temos o corpo físico. Então, os veículos de nossa manifestação são esses aí. Corpo espiritual, duplo etérico e corpo físico. Por quê? Porque o corpo mental ele já vai exteriorizar os seus reflexos. Lembrando que, além desses 5 corpos tradicionais que eu citei para vocês,
Lísias ainda cita no livro Nosso Lar que nós temos um corpo causal. Esse corpo causal é como se ele estivesse dentro da realidade mais profunda antes, fazendo parte entre o corpo espiritual e o corpo mental, porque lá está o arquivo de todas as nossas conquistas, como se fosse armazenado. É como se fosse um banco divino, onde o indivíduo armazena os débitos e os créditos da sua existência, conforme o que cada um faz em cada encarnação. Então, a grande maioria dos sintomas patológicos são reflexos doentios, desequilibrados, infelizes, desarmonizados da nossa mente sobre isso. O que foi que eu falei para vocês? A mente é o espelho da alma. A mente não produz o pensamento, mas ela reflete da sua origem, que vem lá, nascendo dos impulsos mais profundos da alma. Estou só repetindo para fixar a ideia. Como ela reflete e exterioriza, vai promover reflexos em cada corpo. Eu gosto sempre de chamar a gente escuta muito essa palavra reflexo, reflexão. Gente, para a gente entender isso aí com muita propriedade, imagine você diante de um espelho. Você vai ver do outro lado o quê? A sua imagem refletida. Então, é isso que acontece em todos os nossos corpos. Se o seu pensamento, que nasceu da sua emoção, foi uma emoção equilibrada ou desequilibrada, vai traduzir tudo isso aí nesses diversos corpos até chegar no último corpo físico e irradiar-se em sua volta. Aí nós podemos compreender por que é o pensamento de Emmanuel, que o pensamento sombrio adoece o corpo são e vai agravar os males do corpo enfermo. Por quê? Porque vai transferir de uma forma reflexiva a sua natureza para as células. Então, todos os sintomas mentais, por exemplo, depressivo, vão influenciar nossas células no estado de mitose. Mitose é estado de multiplicação. E vai estabelecer fatores de desagregação. E todas as nossas emoções doentias mais profundas, qualquer que sejam, vão gerar estados enfermiços. Por quê? Porque o indivíduo vai, através, ele vai transferir o que André Luiz chama de unidades de forças psíquicas para as nossas células, transferindo os nossos estados mentais. Com isso, o indivíduo consegue tanto suavizar os débitos, os compromissos que ele traz do passado, como ele também pode agravar, se a sua onda mental não estiver harmonizada com o sentimento digno, com o sentimento elevado do pensamento de Emmanuel. Muito bem. Com isso, o indivíduo estabeleceu, ele tem em si próprio as causas do seu adoecer, que nós chamamos de patogenia, que o Espírito Clarencio nos diz lá no livro Entre a Terra e o Céu. E cada qual de nós renasce na Terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. Os tecidos sutis da alma é lá no corpo espiritual, do psicossoma, no corpo causal, que são as estruturas delicadas. Lá onde nós arquivamos como patrimônio do bem, patrimônio do mal, que cada um construiu para si próprio. Então, quando você renasce, quando você reencarna, você vai exprimir na matéria densa, ou seja, no seu corpo físico, aquilo que você tem, o seu próprio tesouro, que você levou para o outro lado, quando desencarnou, e está trazendo de volta em uma futura existência para poder exatamente reparar onde você semeou o mal e engrandecer onde semeou o bem. Como isso ocorre? Novamente, Aulus nos chama a atenção lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele convida-nos a entender o que é o bom combate. Então, ele diz o seguinte, nós somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos. Olha aí, meus amigos,
Onde é que estão nossos inimigos? Onde é que moram os nossos inimigos? Enquanto muitas pessoas buscam seus adversários lá fora, os nossos inimigos mais importantes estão na nossa fortaleza íntima, ou seja, dentro de nós próprios. Então, para lá que nós temos que voltar a nossa objetiva. Lembra que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, que cada um tem que buscar encontrar isso dentro de si. E é dentro de cada um de nós, lá no arquivo, na memória do corpo causal, como disse Lísia, que cada um arquivou seus créditos e seus débitos. E lá estão os nossos inimigos. Continua Aulos dizendo, inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras. Então, veja bem, meus queridos amigos, nós sabemos, Emmanuel diz, nós nem somos espíritos elevados, mas também não somos tão atrasados. Nós estamos aqui no caminho do meio. Nós começamos a acordar para a realidade da vida, para o mundo espiritual, só que o nosso passado, ele é muito inferior. Por quê? Pelo nosso convívio ainda com outros companheiros que pensavam da mesma forma que nós pensávamos. Se a gente olhar a história da humanidade, nós vamos ver é feita de lutas, de guerra, de busca pelo poder, entendeu? De desequilíbrio mental, de traição, de egoísmo, de orgulho exacerbado, ou seja, é o nosso passado, como alguns colegas costumam dizer. Nós estamos jogando pedra na cruz há 2000 anos, que foi um piscar de olhos do ponto de vista evolutivo. E de lá para cá, nós não sabemos. Agora que nós estamos começando a despertar, porque se nós fôssemos espíritos mais evoluídos, a gente já estava referindo, talvez não estivéssemos mais nem aqui, reencarnado na Terra, ou então estaríamos reencarnados em missão. Mas eu acredito que nenhum de nós aqui somos espíritos missionários. Como um colega nosso costuma dizer, nós estamos hoje começando a ter contato com o conhecimento espírita, talvez pela primeira vez como encarnados. Tivemos contato do conhecimento espírita lá antes de reencarnar no plano espiritual. Mas como a revelação espírita ela é recente, nós estamos hoje buscando exteriorizar o aprendizado que tivemos. Só que nós temos que tentar vencer os inimigos interiores, matar o homem velho, como disse Paulo de Tarso, deixar nascer o homem novo, porque os nossos inimigos mais importantes são os hábitos que nós adquirimos pela nossa vida pregressa, tanto quando encarnamos como desencarnamos. Mas, olha, a gente não viu que o pensamento ele é uma onda eletromagnética e influencia através do processo de sintonia? Então, nós reencarnamos, mas a nossa natureza inferior ainda nos deixa em sintonia com os habitantes da sombra, de onde muitos de nós viemos, se nós não nos esforçarmos para melhorar. Então, veja bem, isso não quer dizer, isso vai depender da atitude que cada um adota na vida para lutar em vencer a si próprio. Lembra do conceito de espírita que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos colocar como cristão. Conhece-se o espírita, conhece-se o cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em vencer as suas más inclinações. As suas más inclinações vêm daqui, dos velhos hábitos que nós adquirimos na convivência com os reinos mais inferiores. Muito bem. Aqui você estabelece o bom combate. A luta não é contra o inimigo lá de fora. A luta é contra si próprio. Pronto. Diante disso, nós vamos ver alguns casos para entender como é que se dá as obsessões de efeito inteligente e telepática.
André Luiz, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, como eu falei para vocês, a gente vai pisando conceitos de vários livros da obra dele para construir uma ideia. Ele fala sobre os antagonismos em família, certo? Que ocorre dentro de cada família. Então, ele diz o seguinte, ó, no círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões, transferida ao campo carnal. Muito bem. Onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Olha aqui, gente, essa palavra é muito importante. Quer dizer, o laço de simpatia ou antipatia que a gente, de repente, vivencia tanto dentro da nossa família, como também, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, tá certo? Elas vêm da recordação das nossas reminiscências. Ou seja, e isso ocorre de forma inconsciente, certo? Então, as lembranças vagas e inatas que André Luiz fala aqui são exatamente esses reflexos dos nossos inimigos íntimos. E aí faz com que duas pessoas que estejam unidas pelos laços da consanguinidade, muitas vezes sem saber, transforma aquele amor que os uniu no início num ódio que os separa quando não se consegue colocar as lições do Evangelho em sua vida. Muito bem. Então, a obsessão anímica de efeito inteligente e telepática, ela ocorre dentro desse mecanismo. E aí André Luiz ainda conclui lá no capítulo 2 do Obreiros da Vida Eterna. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, são resultados dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Ou seja, o presente hoje é a repetição do ontem. E se nós não soubermos aproveitar o presente, aí sim o indivíduo fica de existência em existência, de encarnação em encarnação, sem gerar algo novo em sua vida, sem fazer a sua renovação, a sua reforma íntima, a sua renovação moral, repetindo o conceito que Kardec conhece-se o espírita pela sua transformação e os esforços em vencer as suas más inclinações, que vem aqui, ó, os choques sucessivos da subconsciência, onde o indivíduo vai repetir, são as reencarnações retificadoras de um passado que nós não sabemos de onde veio. Pode ser da última existência, mas pode ser de 2, 3, 4 mil anos atrás. Mas chega no momento cobrando de cada um de nós a devida reparação, dentro do ambiente doméstico, principalmente, porque a gente sabe que o lar é a primeira escola onde cada um de nós vai vivenciar as primeiras lições de aprendizado, ou ter a oportunidade de aprender, reparar e recapitular as lições necessárias ao seu próprio aperfeiçoamento moral. Então, minha gente, nós vamos ver agora alguns casos, tá certo? De obsessão anímica, por exemplo. Primeiro caso de obsessão anímica de efeito inteligente e telepática. É o caso Jovina e Anésia que está lá no livro dos Domínios da Mediunidade. Resumindo, para a gente ver o melhor. Anésia, trabalhadora da casa espírita, Jovino, seu esposo. Só que Jovino começa a se apaixonar por uma outra moça, também uma outra pessoa lá que trabalhava, inclusive, frequentava a casa espírita, e Anésia a conhecia. Jovino, casado com Anésia, tinham 3 filhas. E Anésia começou a viver o seu martírio mental, né? Então, a benfeitora da casa, a mãe de Anésia, procura Aulos e pede para
ter assistência, ajuda. E Aulus vai visitar à noite para prestar assistência a ela, porque ela era uma trabalhadora, né? Tinha merecimento, e já era uma trabalhadora que tinha renascido lá da colônia, e precisava de amparo e de assistência. Bem, vamos lá. Anésia conversa com Jovino à noite e pergunta para ele. Ele troca de roupa e vai embora, vai sair para fazer um jantar de negócio, quando na realidade vai se encontrar com a sua amante. E Anésia começa um monólogo mental. Saber que ela conhece e começa a dizer: é mentira, ele não vai para jantar de negócio. E ela começa a dialogar consigo próprio. Por isso que uma obsessão anímica vem dela, certo? É de efeito inteligente, é telepático, a gente vai entender por quê. Porque ela começa, da mesma forma que Jovino diz: eu vou para o jantar de negócio, na tela mental dele aparece a imagem da moça. Aí, Anésia, quando ela pensa e diz: ele não vai jantar, vai se encontrar com essa mulher, também começa na tela mental dela a refletir a imagem dessa mulher. A imagem dela começa a aparecer dentro da sala de casa, como se fosse um flash de luz. Aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Como é que isso é possível? Lembra do que é o pensamento? Força criadora da própria alma. Extensão do próprio indivíduo. Influencia o meio em que ele vive. Então, quando Jovino sai, Anésia começa um monólogo consigo próprio. Aí André Luiz relata lá. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem, quer dizer, ela começou a dizer: aquela mulher, aquela não presta, está destruindo o meu lar. Ela começou a exteriorizar sentimentos e emoções de revide, de ódio, de mágoa, de desequilíbrio, de intemperância. A imagem projetada de longe, né, porque ela pensava antes, a imagem estava lá no cantinho da sala. Então, ela começou a beirar, começou a se aproximar. A imagem abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificasse no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Então, a imagem viva que ela criou com o seu pensamento, ali era uma forma de pensamento. Ela começou a trazer e se aproximar. Só que a gente viu que o pensamento é fluido vivo. Então, aquela imagem ela se aproximou como se fosse uma cópia da mulher. A mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. Aí você pode perguntar: mas era o espírito dela que ela trouxe? Não, não era o espírito dela. Com o pensamento, Anésia plasmou a imagem que ela trazia no seu campo íntimo, no seu desejo que ela conhecia, a moça. Só que é como se tivesse vida, essa forma mental. E aí iniciou o quê? As duas começaram a dialogar não, a brigarem numa contenda mental. Veja, pelo pensamento, Anésia, usando uma palavra assim, soltou o verbo contra essa moça. E ela respondia com a mesma coisa, só que não é o espírito dela, é uma forma mental que criou vida, vida que foi dada pela própria Anésia. Aí o que é que acontece? Começaram a trocar palavras duras, lembranças amargas, acusações. Ela, a esposa, quer dizer, Anésia, começou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O que foi que a gente viu no pensamento de Emmanuel? O pensamento desequilibrado vai proporcionar distonia nos corpos que o envolvem, tanto no corpo espiritual e no corpo físico. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Anésia estava na iminência de ter um AVC hemorrágico. Um AVC isquêmico, mas aí, nesse caso, seria mais hemorrágico pelo fato de que a tensão estava aumentando a pressão intracraniana. Ela ia ter o quê? Ela ia ter o que a gente chama de um derrame cerebral, um AVC hemorrágico que a ciência não iria encontrar causa específica. Vamos dizer, o que é que a ciência ia dizer?
que ela teve em casa, uma discussão com o marido, teve um desequilíbrio emocional, um pico hipertensivo, a pressão subiu, rompeu um vaso dentro do cérebro e ela teve um AVC hemorrágico e entrou em coma. Tem tudo criado porque aqui, ó, quanto mais se lhe dilatava os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio, sentimento de mágoa, revolta, amargura, rancor e mal. Se aqui, aí você pode dizer, onde é que está aqui o quê? Aqui está livre-arbítrio. Se a Anésia tivesse uma outra atitude de compreender o marido desequilibrado, de perdoar a irmã infeliz que está invadindo o seu lar, porque ninguém sabe os ascendentes. Antes de Aulus ir visitar o caso, Aulus disse, preciso conhecer o caso. Quem sabe se essa moça, junto com ele, não faz parte das provações coletivas dos três. Jovino está cedendo às tentações, esquecendo os seus compromissos da paternidade, dos filhos, e Anésia está também, mesmo com o conhecimento que ela tem, está se deixando levar pela revolta, pela vingança, pelo ódio, sem a atitude de perdão que o Evangelho nos convida. Como foi que Jesus disse? Ao lhe baterem numa face, ofereça a outra. Diante da face da agressão, a face do perdão. Por isso que ser cristão não é fácil, e ser espírita é mais difícil ainda, porque o conhecimento exige de cada um de nós atitude e mais dúvidas. Então, quanto mais dilatava o pensamento, de que, gente? Pensamento de revolta e amargura, isso aqui é o quê? Sentimentos e emoções profundas e desarmonizadas do indivíduo que vai criar o nosso pensamento, definir o pensamento. Lembra do que a Mano falou? André diz, a corrente mental é passiva perante o sentimento que lhe dá forma para o bem e para o mal. Muito bem, para concluir. Pensamentos guerreiam pensamentos, vão assumir diversas formas, vão se exteriorizar questões que você envia para o objetivo que você quer, porque a sua vontade inconsciente, criando aquele pensamento, aquela ideia fixa, vai projetar isso para o exterior. Então, quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Então, quantas pessoas não vivenciam isso em suas vidas por falta do evangelho e do perdão dentro de si próprio? Outro caso interessante aqui, que está no livro de Libertação, que é o caso do investigador de polícia, de Libório, tá certo? Por o acúmulo. Isso aqui é um caso de auto-obsessão proporcionado por acúmulo de formas, pensamentos negativas na alma. É o caso do investigador de polícia. O que é que Gúbio vai lá com André Luiz estudar esse caso? É um senhor que está lá entrando no processo de alucinação mental, de loucura, já em idade bem senil, e ele foi o quê? Ele foi um investigador de polícia que abusou do poder. Ele espancava, ele torturava, ele se divertia com isso, e quando chegou o período da velhice, aconteceu, o remorso começou a cobrar de si próprio. De que natureza? Cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular na atmosfera psíquica, esperando o ensejo de fazer-se sentir. Ou seja, ao longo de toda a existência que ele torturou, que ele agiu, prejudicou, proporcionou mal a essas pessoas, as vítimas revoltadas emitiam o pensamento de ódio, de vingança, desejando o mal para ele. Ou seja, e ficou na atmosfera psíquica do investigador. Quando ele chegou na idade mais avançada, que aqui, nos primeiros sintomas da senectude corporal, ele começou a pensar e refletir sobre a vida dele, porque tudo que ele fez e construiu estava arquivado. E ele começou, talvez, a pensar, meu Deus, o que vai... A morte está perto de se aproximando de mim, e o que foi que eu fiz? Aí abriu o remorso, chamou o remorso. O remorso fez o quê? Abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que ele se entrincheirava. Porque até ele chegar na fase da velhice,
ele tinha a sua própria estrutura, a sua própria mente, na força da juventude e do vigor, ele conseguia achar que aquilo ali estava certo, ele se entrecheirava. Mas quando chegou a velhice, as forças vitais começaram a se extinguir, aí veio o arrependimento e veio o remorso. Aí o que foi que aconteceu? As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida a que se entregou levianamente, foram libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica. E aí ele entrou no processo completo de desequilíbrio psíquico, desequilíbrio mental e desequilíbrio orgânico. E aí ia fazer com que ele desencarnasse. Para ele não desencarnar ali de imediato, ele teria que iniciar um processo de reforma íntima urgente, que a gente não sabe se ele ia conseguir fazer, porque já não tinha mais tempo para mudar a si próprio. Então, é um caso de auto-obsessão proporcionado pelo desequilíbrio dos seus sentimentos, do pensamento, numa ação reflexa de um comportamento maldoso, contrário às leis divinas. O outro caso que eu falei para você de autoobsessão do escritor, também está no livro Libertação, no capítulo 17. Aquele mesmo professor que fez a pergunta, André Luiz, lá sobre o que era o pensamento. Então, ele disse que ele queria saber o que era o pensamento, por quê? Porque ele vivia sendo atormentado por ele. Quando vocês depois estudarem o livro Libertação, vocês vão lembrar disso aí, vocês vão, do que nós estamos falando agora, que você vai ver o que é um sofrimento deste professor, deste escritor, porque ele está, de repente, ele está conversando com você e de uma hora para outra ele começa a gritar sobre, ele começa a ver inimigos íntimos, espíritos que vêm prejudicá-lo, que vêm exatamente assediá-lo, que vêm fazê-lo sofrer, escravizá-lo. Então, isso é o quê? São as criações mentais. Ele começa a ser escravo dessas criações mentais. Mas vamos saber onde está a origem dessas criações mentais. Ele diz aqui para Gúbio, para André Luiz, ele está conversando com André Luiz. Ele perguntou sobre aquela história, qual era o conceito de pensamento. Ele diz, olha, quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi na romagem carnal, certas formas estranhas me aporquentam o mundo interior, como se vivessem incrustadas à minha própria imaginação. Entendi a próxima. O que é que isso representa? Ele diz, são imagens vivas de tudo que o meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investe contra mim, apulpam-me e vergastam-me o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Gente, que coisa, meu Deus do céu. Vocês imaginam, olha aí, a responsabilidade de quem escreve, desde um livro, a um editorial, a uma revista. Todo o que o escritor, com seus livros, seus romances, seus personagens, se aquilo ali está proporcionando o mal, prejudica, cada vez que um leitor aqui na Terra lê o livro de um escritor e aquele livro não trouxe uma mensagem agradecedora ou dignificante, o escritor que está do outro lado, ele sofre o reflexo das criações mentais que ele mesmo induziu, que ele criou quando escreveu o livro e que induziu a cada leitor criar também a mesma a imagem mental que passa a influenciar o escritor do outro lado. Então ele diz aqui, filhos rebeldes contra um pai criminoso. Ele está conversando com o André Luiz e de repente ele entra num grito e no grande que ele diz, lá vem, estou sendo atormentado. Ele começa, as imagens mentais dos personagens que ele criou começam a cobrar dele a mesma qualidade da ideia que ele plantou e semeou. Gente, isso aqui, vocês imaginam pela literatura que a gente vê aí no mundo, nas revistas, nos livros publicados, meu Deus, é para a gente orar muito,
por esses escritores, porque o tormento deles é muito grande. Então, eu acho que esse aqui é o último, de obsessão anímica, muito interessante também, que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma persistência de personalidade anterior. Bem, para quem não sabe, o livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai tratar casos de obsessão do lado de lá para cá. É assim que Emmanuel diz. Enquanto a gente estudou na codificação os casos de obsessão daqui para lá, da perspectiva do encarnado para o desencarnado, aqui são todos os casos que são discutidos lá no livro Dos Domínios da Mediunidade, são a análise feita por quem está do outro lado, que é diferente. Olha esse caso aqui. Persistência de personalidade anterior. Então, vale a pena estudar cada caso desse que tem lá no livro Dos Domínios da Mediunidade. Ocorreu uma fixação mental em lembrança da vida passada. De que forma? É o caso de uma senhora assassinada. Está lá no capítulo 22. Vocês podem depois pegar o capítulo e estudar aquele próprio capítulo, que tem cada caso desse com mais detalhes. O que é que aconteceu? Nessa noite, na reunião mediúnica, tinham 2 casais lá aguardando para ser atendido por Raul, que era o dirigente encarnado, e Aulos, com André Luiz, que estava na equipe, supervisionando na equipe espiritual. Aí, de repente, uma senhora começa a falar como se estivesse sendo influenciada por um espírito feminino. E André Luiz fica abismado porque ele procura o espírito do obsessor ali e não acha. E a mulher não é mais, a mulher está falando com outra língua, com outra personalidade. E André Luiz olha, não vê um obsessor feminino e vê um espírito de um homem, um pouco parado, afastados. Mas não existe, ele não enxerga nenhuma corrente magnética ligando o espírito obsessor, aquele homem, com essa senhora. Mas ela cai, ela começa a falar em outra língua. Por que isso aconteceu? Porque na existência anterior, esse espírito tinha sido assassinado por ela. Tá certo? Então, foi o que aconteceu. Olha, vamos ler aqui o que André explica. Nossa irmã imobilizou grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência que nos referimos. A experiência anterior foi o quê? Ela tirou a vida daquele homem, na existência anterior, certo? A ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento do corpo físico. Ou seja, ela colocou um conteúdo emotivo tão forte no ato de retirar a vida daquele cidadão numa existência anterior, provavelmente por crime passional, que ela desencarnou, foi obsidiado, foi perseguido por esse espírito masculino no mundo espiritual, e ela reencarnou, mas o choque biológico não foi suficiente, ou seja, para que ela conseguisse neutralizar ou abafar os reflexos da sua atitude na existência anterior. Que a simples aproximação desse espírito desencadeava todo um processo que fazia com que ela regredisse a sua personalidade anterior. E aí é um caso que só quem sabe é quem está do outro lado. Quem está do lado de cá não vai jamais, numa reunião mediúnica de desobsessão, o dirigente encarnado vai imaginar que aquela personalidade que está falando através daquela mulher não é um espírito obsessor, não é uma inteligência externa. Por quê? É o mesmo espírito, só que na sua personalidade da última existência. O tratamento é o mesmo, diz Áureos. Por quê? O dirigente encarnado, como também a equipe espiritual, vai tratar aquele espírito, aquela personalidade da existência passada, mesma metodologia, como se fosse um outro espírito obsessor de fora. Mas, na realidade, aí não tem obsessor. Aí tem uma auto-obsessão anímica
onde houve fixação mental com conteúdo emotivo muito forte, que fez com que a personalidade anterior ressurgisse no presente pela simples aproximação do seu adversário espiritual, que ela o assassinara na existência passada. Então, meus queridos amigos, para a gente finalizar, Emmanuel diz lá, olha, apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, que nós estamos vendo aí, sem os quais a alma vai adoecer pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático ou psicossomático todas as perturbações que lhe são consequências. Então, olha aqui, mais uma vez, Emmanuel falando aquilo que André fez. O pensamento, a corrente mental é passiva perante o sentimento que lhe dá forma para o bem ou para o mal. Sentimento reto, pensamento reto. Está lá no livro Pensamento e Vida, página 78. Daí, a harmonia mente-corpo de qualquer natureza das nossas doenças, sejam psíquicas, sejam mentais ou sejam orgânicas, ela foi proposta com Jesus quando Jesus induziu, olha, cada cura que Jesus fazia, o que era que Jesus dizia, eis que já estás são. Não peques mais para que te não suceda coisa pior. Pecar, nós podemos resumir o quê? Não haja mais de uma forma contrária às leis divinas, não infringe. Tá, João registrou isso lá com esse pensamento de Jesus em cada. Por quê? Porque o que eleva a frequência vibratória do pensamento é exatamente o amor desinteressado, conforme Jesus recomendou para todos nós. E André Luiz diz, lá em Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, quando ele fala da questão da invasão microbiana, amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Independente da doença que tenhamos, nós temos que focar na saúde, no trabalho no bem e no pensamento otimista e construtivo. Por quê? Quando nós procuramos exercitar o amor de uma forma desinteressada, a caridade sem limite, mesmo que estejamos doentes, nós vamos ser beneficiados. Por isso que André Luiz disse, amparo aos outros, cria amparo a nós próprios. Como isso acontece? Está lá no livro, como eu falei para você, capítulo 20 do Evolução em Dois Mundos, o último capítulo. O bem constante gera o bem constante. E quando o doente adota comportamento favorável a si mesmo, pelo serviço de ajuda ao próximo, as forças físicas encontram sólido apoio onde? Nas radiações de solidariedade e reconhecimento que passa a absorver de quantos lhe recolhem o auxílio direto e indireto. É o bem que você faz tornar para si próprio na onda mental de agradecimento, de reconhecimento, de valorização daquela pessoa que vai, mesmo que não lhe diga, mas mentalmente vai orar por você, vai lhe desejar o bem e vai estar reconhecido pelo trabalho que você fez. Por isso que é a vivência da caridade e do amor de uma forma incondicional que vai nos fazer pessoas saudáveis, criando uma profilaxia, nos preparar para a doença. Como disse Gúbio, lá no livro Libertação. Nunca te esqueças de que o amor vence o ódio e que o bem aniquila todo o mal. O indivíduo só pode conquistar a sua harmonia íntima se ele procurar se esforçar para vivenciar, ter uma vida em harmonia, em equilíbrio com as leis divinas. Porque o amor, em toda a sua expressão, do bem, da caridade, do perdão, da compreensão, da tolerância, vai cobrir a multidão de pecados, melhor dizendo, na linguagem espírita, vai neutralizar a lei de Talião e as predisposições móveis que nós trazemos, que estão arquivadas lá, simbolizar nos nossos inimigos íntimos, no nosso subconsciente, conforme Jerônimo falou lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que nós já discutimos nos slides anteriores. É dessa forma que o indivíduo vai vencendo a si próprio, vai corrigindo as suas auto-obsessões, principalmente e transformando as ideações doentias em pensamentos otimistas
Então, gente, nós terminamos aqui, 21h41, nós temos 20 minutos para a gente iniciar o bate-papo, ok? E aí, Juliana, tu pode voltar lá com o pessoal todo para a gente conversar? Cadê a Ju aí? Estou aqui. Mas acho que o Beto tem que parar de compartilhar, não? Eu vou parar de compartilhar, Isso. tá certo? Para poder exatamente voltar à tela. Pronto, parei de compartilhar. Pronto, gente. Desculpa ter passado um pouquinho da hora proposta, mas temos Não, aí tá mais 20 ótimo. minutos, Muito importante que tu colocasse que essa base a gente precisa ter. Eu vou começar uma discussão que eu acho que é importante até para a gente aproveitar as pessoas que estão aqui, né? A gente sabe, né, Beto, quanto, né, a gente que estuda na Casa Espírita, estuda aqui na AME, estuda, né, estudos da mediunidade, quanto é importante o pensamento e como é difícil a gente manter constância, né, de ficar no bem, né? Então a gente trabalha muito isso no dia a dia. Nós espíritas temos essa informação. Mas eu me veio alguma coisa aqui que eu queria colocar em discussão. Pena que o Sérgio não está mais aqui, porque eu tenho assisti vários no ano passado, cursos com o Divaldo Pereira Franco, sobre a questão de obsessão, né, diferenciação de outras doenças. Então, eu gostaria de saber, assim, porque a questão no dia a dia, né, Beto, é que é a dificuldade. Como nós, médicos, podemos nos portar, devemos nos portar, que conduta tomar quando a gente fizer um diagnóstico? Bom, antes disso, deve ser difícil tu fazer esse diagnóstico, né? Eu peguei um caso uma vez, há muitos anos atrás, né, de um adolescente, foi bem complicado, tive assessoria do pessoal da universidade ali, mas esse é um tema que causa muito preconceito, né, Beto? Sei. Então, a dificuldade até de muitas pessoas da equipe lidarem com isso. Então, a questão é assim, quando se suspeita, como é que eu vou acolher esse irmão? Porque a gente sabe que ele não quis fazer isso. O irmão adoeceu, porque ele não teve, né, talvez, o controle total de estímulo do bem para que seu pensamento estivesse sempre no bem. Então, ele vai adoecer. Então, primeiro, depois de diagnosticado isso, como abordar isso, como comentar isso, né? Eu gostaria muito de começar a discussão e ver com a Sidéria, que é psicóloga, e com o João, se eles poderiam comentar alguma coisa. Eu gostaria de saber também a tua ideia, viu, Beto? Ok. Vamos ver o que aqui vai. Os meninos querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Sidéria, João. Ó, enquanto as meninas vão pensando aí, vamos. Opa, abriu o microfone. Podem colocar, pessoal. Podemos trocar ideias aqui, trocar informações. Vera, pelo que eu entendi, assim, você quer saber como é que nós vamos nos comportar com algum companheiro do grupo mediúnico de estudo espírita, caso ele apresente algum tipo digamos assim. Não, atitude como médico. Se eu estou Como no meu médico. consultório Certo. e eu sendo, talvez a Sidéria, como psicóloga, Você o João deve ter pego no consultório. Com o seu paciente, você está falando, Isso, né? com o paciente. Com o seu paciente. Como é que a gente vai fechar esse diagnóstico? Como é que eu vou abordar? No meu caso, mais complicado ainda com o pediatra. Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou colocar isso para a família? Aí, assim, aí entra muitas variantes em jogo, sabe, Vê? Aí a gente tem que ver como é que nós vamos aplicar, introduzir a medicina espiritual, tá certo? Para os nossos pacientes diante de determinadas situações. Aí a gente temos considerar o que é importante dentro da implantação do tratamento espiritual, que a gente hoje, por exemplo, a gente chama terapia complementar espírita, que vai envolver vários departamentos, desde desobsessão, fluidoterapia, algo fluidificada, evangeliterapia e várias outras coisas. Só que você está, a sua dúvida é, estou aqui no meu consultório, eu estou sentado e o meu paciente começou a apresentar isso aqui. Você tem que saber o que é que o teu paciente acredita. A crença dele. Porque o objetivo
da medicina, do tratamento espiritual ou da medicina espiritualizada, não é passar para o seu paciente o que você acredita. É você apoiá-lo nas suas crenças, naquilo que ele acredita. E à medida que você vai iniciar um diálogo com ele, é que você vai ter a oportunidade de colocar alguma coisa nova. Por exemplo, se o teu paciente é espírita, fica mais fácil para você entrar no tema, certo? Lembrando que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Primeira coisa, nunca esquecer isso. Tratamento espiritual, a medicina espiritual, ela não é competitiva, ela é cooperativa, ela é complementar, ela não é antagônica à medicina tradicional. Então, se o seu paciente for evangélico, como é que você vai falar para ele de questão de casa espírita e desobsessão? Ele vai sair dali louco e nunca mais voltar nos seus consultórios. Você tem que apoiar na crença dele. Você está vendo aí porque é por isso, você está vendo porque o profissional de saúde ele que tem que ter amplo conhecimento das religiões? É um dos pré-requisitos. Você tem que conhecer. Então, se você é um profissional da saúde, se você só estuda espiritismo, você está limitando o seu conhecimento. Você tem que conhecer as outras religiões. Porque você vai. A medicina espiritual é fortalecer as crenças do paciente, para que ele lute e se esforce naquilo que ele acredita. Aí você vê, mas Beto, eu estou vendo aqui um caso típico de obsessão. Ele é evangélico, o que é que eu faço? Manda ele procurar o pastor da igreja dele. Manda orar com a mão sobre a sua cabeça. Manda fazer o tratamento espiritual na sua casa. Então, assim, você tem que apoiar. Mandou, não resolveu, o paciente vai voltar. Aí você pode, talvez até de uma forma sutil, abordá-lo e perguntar se ele gostaria de fazer um tratamento espiritual diferente. Mas você jamais vai colocar e dizer, olha, você vai ter que procurar a casa espírita para fazer um tratamento assim, tal, para você ter um espírito aí. Não, nada disso. Não é a função da medicina espiritualizada. É você ver o indivíduo como um todo. Corpo, mente e espírito. Porém, você tem que respeitar o seu paciente nas suas crenças. Isso daí é o ponto capital. Por que é que você não pode suspender tratamento médico? Porque até hoje ninguém consegue diferenciar o que é somente obsessivo, o que é somente orgânico e o que é misto. A grande maioria das patologias são mistas. Por quê? Porque a gente viu que o pensamento, o sentimento vão promover uma ação orgânica. Se você trata o paciente com as suas medicações psicotrópicas e a paciente paralelamente faz a terapia complementar numa casa espírita, o próprio médico vai perceber que ele vai reduzir a dose de medicamento até tirar completamente, se for o caso. Ou então não tirar. Você já imaginou? O paciente tem ideações suicidas que pode estar ou não sendo influenciada por uma obsessão, mas pode ser só uma auto-obsessão anímica. E você procura o psiquiatra que poderia lá usar uma medicação que vai bloquear ou a ação de um espírito obsessor, se tiver, sobre aquele, ou então vai melhorar os neurotransmissores orgânicos para que o indivíduo possa afinar a corda do violão e se expressar melhor. Aí você suspende o medicamento ou diz que o problema é espiritual e diz a ele que não tome nada e o paciente tira a sua vida? Onde é que está a responsabilidade? Então, nem médico espírita tem esse poder de fazer isso daí, e nem deve. O tratamento espiritual, ele é complementar. Não sei se vocês já estudaram o livro do Harold Kennedy, né? Espiritualidade e no cuidado com o paciente. Ele tem muitas informações sobre isso daí. É um dos livros básicos que a gente estuda. Mas a própria literatura dos livros da AME Brasil tem muitos capítulos escritos com relação a isso aí, viu, Vera? Que merece apenas os integrantes pesquisar. Então, essas são as regras principais. Você vai resumindo, você vai pegar o seu paciente e você vai oferecer para ele o que você achar de melhor
respeitando nas suas crenças. Jamais suspender algum medicamento ou deixar de encaminhar para um profissional da área. Ótimo, muito obrigado, Beto. Sidélia, tu quer comentar alguma coisa na tua experiência? Não, a resposta do Beto foi completa, mas eu queria ver a vivência, assim, né? Se tu tens pego algum caso, coisa parecida. Pra gente... Assim, na psicologia eu acho que é mais fácil do que é para vocês, né? Porque, assim, é perfeito isso que o Beto falou, é assim que eu trabalho também, né? Quer dizer, o paciente, ele chega, por isso que eu falo tanto em escuta, né? Tu tem que escutar o paciente, né? Escutar a dimensão dele. Então, assim, uma vez um psiquiatra amigo meu que também era espírita, né? Hoje ele é falecido, ele dizia assim que a gente tem que trabalhar, o paciente que chega aqui, nós vamos trabalhar a parte do emocional dele, com a compreensão espírita, né? Mas a gente não pode achar que a gente está sozinho, a espiritualidade está ali trabalhando também e orientando como trabalhar com ele, né? Então, o paciente, ele chega, eu vou trabalhar com ele na dimensão dele. Então, já peguei evangélicos e foi isso mesmo que eu fiz. Eu encaminhei ele, a gente vai conversando sobre a problemática, eu vou abordar a questão bem emocional, mas também fazendo questionamentos para que ele possa buscar o pastor, que ele possa buscar um trabalho no grupo que ele participa, né? Buscar uma outra forma de trabalhar as questões que angustiam ele, que possam ser espirituais, né? Porque eu também entendo que a gente é um ser biopsicossocial, então, assim, onde uma parte atrapalha, todo atrapalhado, né? E nós precisamos reorganizar. Então, eu fico muito focada no emocional dentro do consultório, né? E mais com um olhar de como poder orientar conforme a crença de cada um. Eu acho um desrespeito quando a gente trabalha dentro da nossa crença, né? O paciente está ali para olhar ele. Então, para mim, eu acho mais fácil. Agora, dentro da área de vocês, talvez seja mais complicado, porque vocês estão ali e aí vocês não podem trabalhar o emocional, vocês têm que encaminhar para alguém trabalhar o emocional e às vezes você não tem para quem encaminhar, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Vera. Na verdade, era para a gente discutir, porque eu acho que é bem importante isso. Quem mais gostaria de comentar, gente? Pode ser outro questionamento ou discussão que não precisa ser necessariamente sobre esse aspecto. O que eu tenho feito, lógico, eu não sou profissional de saúde mental, mas acho que todos os dias nos consultórios da gente chegam pacientes com transtornos de ansiedade, depressão, problemas socioeconômicos sérios, familiares. Então, principalmente pacientes, acontece muito nos pacientes hospitalizados, né? Todo o sofrimento psíquico, né? Que ele vive naquele momento. E assim, eu já tinha lido um pouco sobre a prece, né? Assim, eu acho que na hora da consulta é engraçado porque você vai começando a se habituar e às vezes quando o paciente está sofrendo muito, você entra em estado de prece, ele falando com você, você já está orando naquele momento. E como o Sidéria estava comentando, então a espiritualidade, na hora que você tem essas atitudes, é engraçado, porque com o tempo você começa a sentir muita influência espiritual no seu consultório. E assim, eu digo que assim, como o Sidéria está falando, por mais que ele não tenha a mesma crença, e eu acho que o respeito às crenças do paciente é essencial, né? E nos cuidados paliativos a gente fala muito sobre isso também, né? Sobre a questão da espiritualidade, né? No conceito da OMS, a espiritualidade entra como uma dimensão da saúde. Então, eu acho que a gente, sabe, doutora Vera, a gente, assim, eu acho que é algo que ajuda muito, porque a espiritualidade está fazendo a função deles ali e realmente encaminhar o paciente para o ambiente que ele vai estar com valores das crenças dele relacionados a isso. E assim, a prece na hora do atendimento, né, antes do atendimento, durante o atendimento, é engraçado, porque às vezes acontece de alguns pacientes você sente mais influência espiritual. Parece que alguns pacientes às vezes que precisam mais, e aí vai começando, e você vai começar a ter as suas intuições, suas inspirações naquele momento. Às vezes é algo assim que você não sabe. Meu Deus, teve recentemente um paciente meu no consultório que ele veio por uma histoplasmose.
histoplasmose mediastinal, um negócio nada a ver. Só que, no meio da consulta, eu senti que ele estava com um transtorno depressivo. Aí eu comecei a falar um monte de coisa que eu já não lembro da metade das coisas. Então, assim, eu creio, como, assim, como toda a questão do pensamento e da intenção, que a gente consegue ajudar muito o nosso paciente quando a gente tem uma vontade firme, né, um pensamento positivo, e o acolhimento, né, a prece, a gentileza, a gente já está tratando ele. Assim, eu penso assim também. Perfeito. Ela falou da prece, a prece é uma coisa, esse é um aspecto bem interessante, né? Eu trabalhei muito tempo também em UTI, questão, né? Mas a decisão da hora da prece é uma decisão muito séria, né, Beto? Porque, na verdade, o paciente pode entender que está desenganando, né? Então, essa decisão da oração, às vezes, é delicada, né? Mas eu Como acho é que ele que... quis dizer assim, você fazia a oração sem manifestar, Isso, sem sim, ser entendi. interiormente, entendeu? Você está ouvindo lá, Claro. mas interiormente você está se ligando a Deus e ali você pode se ligar aos benfeitores espirituais para ele te inspirar ou te intuir para tomar uma conduta. Por exemplo, quando eu estou fazendo anestesia e eu estou num caso difícil, eu estou lá mentalmente fazendo uma prece, com poucas palavras, mas colocando, tipo assim, reconhecendo a limitação e pedindo apoio. Muitos cirurgiões usam isso também. Eu tinha um colega ortopedista, ele já desencarnou. Ele até tinha conhecimento espírito vago, era um senhor. Eu dei poucas anestesias para ele, ele foi até meu professor. Mas ele era interessante, ele ia começar a cirurgia, aí ele começava, ele dizia isso aí, ele dizia, Senhor, ajuda-me a fazer o melhor pelo meu paciente. Ele só dizia isso. Olha que frase mais bonita, né? Que eu acho que é o suficiente. Ele ia começar a cirurgia e dizia, Senhor, ajuda-me a fazer o melhor pelo meu paciente. Ali, pode ter certeza, a mente dele criava um canal. E falou tudo, né? Eu me lembro uma É, vez que a Alessandra, não vou esquecer isso, a Alessandra está aí, que ela falou, a gente estava falando sobre oração, e que alguns disseram, pois é, não sei, tem dificuldade. E ela falou do caso do Preto Velho, que ele disse, só fazer oração, pai, eu estou aqui, né? pronto. E, claro, colocando para nós, que a gente vai trabalhar, né? O Luiz, que é o nosso vice, né, Beto? Ele faz É. muita cirurgia, ele é ortopedista, ele sempre dizia aqui no grupo, dizia para mim, quando ele tem uma cirurgia complicada, ele me pede, Verinha, ora por mim. Ele faz oração em todas as cirurgias. E me pede, Verinha, eu sei que a tua oração é poderosa, reza para mim, para o meu paciente. Vou rezar, pode deixar. André Luiz, em um dos seus livros, se eu não me lembro agora, se eu não sei qual foi o livro, não sei se foi em nosso lar, falando sobre a questão da oração, ele diz, se os médicos orassem. E sim, só retificando, doutora Aí Vera, a gente vai poder... assim, perdão, desculpe. Não, Assim, assim, retificando, que é uma prece, realmente, assim, é na mesma hora que a pessoa está falando, é um negócio meio, assim, várias coisas ao mesmo tempo, eu não sei explicar, mas eu faço. na hora É, sai, na hora sai. Só para... Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Que nós estamos fechando 22 horas para não pensar muito, Beto. Um comentário? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Raquel. Na Tudo bem, volta da querida? comida. Raquel é Verinha, pediatra, viu, Beto? Tudo bem, Raquel? tudo bem. A gente está com um caso bem complicado do meu tio com tumor, né, cerebral, inoperável. Está fazendo quimioterapia, o tumor está aumentando. E o que a gente está fazendo? Disse assim, tá, gente, vários, ele é testemunha de Jeová, né? Eu sou espírita, tem pessoas que são católicas, mas eu digo, olha, o que a gente pode fazer por ele nesse momento? Orar. E o que a gente pede? Cura? Depende do que é cura, né? Cura espiritual, cura para ele estar bem, para ele estar tranquilo, para a família estar tranquila, para ele ser, se Deus quiser, milagres acontecem. A gente já presenciou vários no meio da oração. Eu disse, olha, gente, o potencial da oração é incrível. Se a gente fizer um horário de oração todos os dias e tá sempre orando, cada um orando, mas depois no horário a gente combinar de orar, quem disse que não pode ser curado
o curar. Eu não sei que jeito vai ser, mas pode ser só estabilizar, não aumentar, que ele possa sobreviver e continuar vivendo, né? Então, mas assim, a gente está sentindo o poder da oração todos os dias. Hoje ele sentou, conseguiu tomar um banho, isso já é uma vitória, né? É uma vitória grande. Raquel tocou num assunto interessante aqui, que me veio aqui uma ideia, que eu acho interessante a gente falar. É que ela citou que os integrantes são vários, espírita, católico, testemunho de Jeová, e pode ter evangélico. É o normal da maioria das famílias, né? De muitas famílias, e também no seu dia a dia, no seu consultório, seja médico, seja psicólogo, seja terapeuta, não importa, você vai pegar pacientes de toda crença, de todo credo religioso. Às vezes, a gente... Lembra do que eu falei para você? O médico ele não está ali, ou qualquer profissional, para passar para o seu paciente as suas crenças. Você tem que fortalecer. Dr. Harold Ken diz isso. O profissional de saúde ele tem que fortalecer a crença do seu paciente e não fazer com que ele acredite na sua crença. Porque tem algo que a gente não pode tirar nunca de um paciente, de um familiar. Sabe o que é? A esperança. E, às vezes, a gente pode ser, como espírita, a gente, de tanto estudar, entender a lei de causa e efeito, a questão do karma, às vezes, ver um caso que ali já é terminal, a gente pode até, pelo que a doutrina espírita nos fala, ali seria um caso que talvez não tenha mais cura. Ali não é a cura do corpo, é a cura da alma. A própria doença representa o tratamento para a harmonia da alma, mas, de acordo com a crença dos familiares, do paciente, e às vezes até da gente como espírita mesmo, a pessoa guarda lá naquele âmbito aquele desejo do milagre, como você falou, sempre, enquanto há vida, há esperança. Então, a gente, como profissional de saúde, ou médico, ou psicólogo, ou terapeuta, nós temos que se para a gente, às vezes, não matar a esperança de uma pessoa. Bem rapidinho, um exemplo pessoal que aconteceu dentro de casa com minha filha. Uma das minhas filhas casou e estava querendo engravidar, ter filhos. E aí ela procurou uma colega aqui, que era e ela ouviu uma colega, a colega obstetra, ela disse: você nunca vai ter filhos. Nossa, isso foi terrível para ela. Ela é espírita, teve formação espírita. A Amanda, não sei se algum de vocês já conheceu a Amanda, Sérgio conhece, Janina. Ela já teve nos nossos Medinesp e tudo, então ela tem uma formação espírita. E ela não se entregou e buscou levar a vida normal e tentar ter filho. E ela hoje tem um casal de filhos maravilhosos. Tem um menino com 2 anos e tem uma menina que está com 6 meses. Então, você imagina essa profissional que disse para ela, você pegar para uma mãe que está lá querendo engravidar, querendo ter seu filho, constituir sua família, você chegar e dizer: você nunca vai ser mãe. É a mesma paciente dizer: olha, não tem cura. Você não vai ficar boa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Porque sempre tem que deixar a porta da esperança aberta. Por exemplo, no minha filha, a colega poderia ter dito assim: olha, é muito difícil você engravidar. Não vai ser fácil. Era o suficiente para ela sair de astral levantada. Ela dizia: não, eu tenho uma chance, 1% de chance, eu vou pegar esse 1%. Mas ela saiu lá com 0%. Mas como ela pensava diferente, ela disse: não é desse jeito, não. Ela superou isso aí. Então, nós temos que ter esse cuidado, e eu me lembrei de fazer isso quando o Raquel falou nessa questão de você, milagre. Então, se o familiar, se o seu paciente acredita que pode ter a cura para o seu milagre, alimente, ore, não perca a confiança em Deus, porque isso é importante. Perfeito, Beto. Mas, Beto, para não descansar muito, 22:06, mas acho que tu falou uma coisa bem importante, a esperança, é bem isso aí. Esperança, exatamente.
Antes, nós vamos encerrar, fazer uma oração. Antes disso, eu gostaria de pedir para a Flavinha, que está bem quietinha, que é a nossa gineco ali, ó. Está bem quietinha, prestando atenção. Antes dela fazer a oração, eu gostaria imensamente de te agradecer, viu, Beto? Tenho certeza que todo mundo gostou, porque é um assunto muito importante para a gente poder discutir, né? E é diário, e é bem isso aí, né, Beto? A gente discute nas casas espíritas e é um assunto que tem sempre que se discutir, né? E essas questões que a gente discutiu sobre o teu relato e sobre essa questão, né, da Raquel, a esperança que nos nutre. E se a gente não tiver esse arsenal de poder da esperança para um paciente nosso, a gente está falhando como médico e como ser espírita, com tudo que a gente recebeu também, né? Com certeza. Eu acho. Fechasse com chave de ouro isso aí. Muito obrigado mais uma vez, viu, Beto? Imagina, foi uma alegria estar aqui com você. Observação, eu queria mais. Na verdade... Boa, que eu digo, peraí, ainda já estamos 9h30, não é possível, podia ser 8h45 ainda. Observação. Maravilhoso. Mas ainda tenho trabalho pela frente. Eu vou voltar para o hospital agora que eu estou de plantão na maternidade. Mas o Beto depois vai vir com a gente de novo, viu, Eu estou no segundo horário, nós vamos plantão lá em 2. Aí eu disse, você fica no primeiro horário até 1h da manhã, eu fico de 1h às 7. Tranquilo, vai lá. Gente, tadinho. Obrigada, viu, Beto? O Beto mais uma vez se esforçou. A outra vez ele deu uma aula para nós, tu te lembra, Beto? Ele fez acho que uma faringite, né? Que tu não conseguia falar. Foi, exato. Eu peguei uma semana de palestra uma atrás da outra, você deu uma laringite, assim, edemas de cordas vocais, e eu quase não conseguia ficar bom. E ele veio aqui e estava com a gente. E veio hoje, tu Betão de plantão, está aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Beto? Imagina, vamos seguir. Eu fiquei quietinha. Flavinha, vamos lá, então. Tá brilhante. A minha internet, às vezes, falha um pouquinho, Verinha. Me chama a atenção aí se começar a cair. Mas foi fantástico, os links todos. O Beto é um professor de uma didática, né? Esse queridão. Então, não dava nem para falar, como disse a Isabela, a gente só queria ficar ouvindo, né? Beto, muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu conhecimento, por essa aula fantástica, né, que nos traz esse acolhimento, esse verdadeiro paradigma médico-espírita, que é o que a gente acredita, né? Então, nesse momento, o que nós mais queremos é agradecer essa espiritualidade amiga que nos acompanha, que hoje nos intuiu a todos nós, alargando nosso conhecimento, nosso entendimento, fortalecendo todos esses conhecimentos que o Beto nos trouxe, com tanto carinho, com tanto estudo, com tanta dedicação. Então, nós pedimos ao nosso mestre, amigo, esse irmão de todas as horas, que disse para nós que veio à Terra para auxiliar os doentes, que eram os que precisavam dele, e que somos nós ainda, né? Essa humanidade que busca o entendimento, que busca o melhoramento, mas que ainda estamos adoecidos. Não faz mal, já despertamos, já desejamos aprender, nos conhecer, e assim, nos auxiliando, caminhando com passos retos, como nos diz Emmanuel, nós vamos podendo crescer, nos melhorar, e juntos, de mãos dadas, aproveitando os exemplos e também sendo exemplo, alavancar esse planeta tão lindo que Jesus abraçou e trabalha por ele há tantos milênios. Então, nós agradecemos muito a oportunidade dessa noite, da nossa AME Pelotas, da AME Brasil, e que possamos nos encontrar no próximo estudo com esse mesmo amparo e essa mesma alegria. Que assim seja. Obrigada, assim querida. Então, gente, tchau. Obrigada, Flavinha. Beijo. Obrigada, Beto. Tchau. É um queridão mesmo, viu, Até Beto? mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Elodie estava muito quietinha hoje, Elodie. Tu estava muito Boa quietinha noite, hoje. gente. Estava ouvindo. Tu estava Tchau, prestando tchau. atenção, isso mesmo. Claro. Boa noite, gente. Uma Boa boa noite. semana. Raquel, boa sorte pro teu parente aí, que dê tudo certo, Raquel. Tá, querida? Obrigada. Quando vocês puderem orar por ele, tá? Antônio Peinal. Vamos rezar também. Isso mesmo.
Que dê tudo certo, tá, querida? Tá. Beijão, gente. Então, uma boa semana para todo mundo. Beijo, boa semana. Igualmente. Tchau, boa noite. Ju, te cuida aí, hein? Muito obrigada, viu, Ju?